E é consenso entre as mais diversas bancadas do Congresso que a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação de ministros do Supremo, apelidada de CPI da Lava Toga, não deverá sair do papel. Na avaliação dos parlamentares, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem nenhum interesse em tirar o pedido da gaveta. Protocolado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ainda em 2019, o pedido para a abertura da CPI já alçou diversos voos dentro da casa, entretanto, nenhum obteve sucesso. Em princípio, a proposta depende da assinatura de 27 parlamentares, além do aval de Alcolumbre. O objetivo da CPI seria investigar eventuais irregularidades nos tribunais superiores e o que é chamado de ativismo judicial, expressão que se refere a uma interferência do judiciário nos demais poderes. O tema voltou à tona recentemente após o Vortex Media alegar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, teria recebido propina da Odebrecht. Boa parte da grande imprensa, como vimos, ignorou o assunto. Ô Fius, é importante voltar a esse tema porque hoje exatamente faz uma semana, que foi divulgada essa informação importante de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta autoridade da justiça brasileira, pode estar implicada na delação do Marcelo Odebrecht e a repercussão disso foi baixíssima. Ele próprio não se defendeu, não se ouviu nada ao longo da semana, hein, Fiuza? Porque a gente está vendo que, para essa boa parte dessa imprensa, as pessoas que estão circulando, pessoas não, instituições, que antigamente faziam circular as informações importantes e quentes da semana, estão todos na campanha do fascismo imaginário. Estão todos juntinhos com o Toffoli nessa. O Toffoli e o Alexandre de Moraes, eles têm aquela obra-prima, masterpiece, que é o inquérito de fake news. Isso é para amordaçar a rede social, todo mundo já entendeu. E aí a imprensa, nesse setor, que não está felizmente amordaçado, ainda não, e a gente espera que nunca esteja, nesse setor circulou fartamente, Tanto que hoje em dia não dá para você dizer que a população não sabe dessa denúncia contra o Toffoli porque a grande imprensa abafou. A população sabe por causa das redes sociais, por isso que eles querem amordaçar. E o Toffoli, para esses formadores de opinião, e aí entra aí aqueles determinados políticos e instituições que a gente sabe quais são, que estão fazendo a dobradinha com esses grandes veículos de imprensa, que não falam de jeito nenhum de Toffoli, de Alexandre de Moraes, para eles, na verdade, a gente percebe que existe um outro tipo de silêncio. Por exemplo, toda a gritaria que havia, o próprio Gilmar Mendes, de quem a gente está falando aqui, o Gilmar Mendes, por incrível que pareça, ele fez um contraponto bastante significativo à tentativa de, dentro do Supremo Tribunal Federal, de melar o impeachment da Dilma. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Gilmar, ele combatia aquela tentativa lá. Depois ele mudou de roupa, Depois ele deu aquele voto que soltou o Lula, e hoje estão todos eles juntinhos com o Toffoli, que é ex-advogado do PT, era assessor do Dirceu, e que também foi responsável por uma decisão, ele agora implicado, pelo menos acusado, de receber mesada da Odebrecht. Isso precisa ser, a gente não está aqui condenando, isso precisa ser, a investigação precisa seguir, mas apareceu de fato esse dado, O amigo do meu pai, isso já era conhecido, que era a denominação ao Toffoli nas planilhas da Odebrecht. O Toffoli deu a decisão inacreditável, que saiu bem barato também, de soltura do Zé Dirceu, antes da decisão do STF que soltou o Lula, que soltou vários deles por rever a decisão sobre prisão após condenação em segunda instância. O Toffoli tinha soltado o Dirceu antes disso, com uma decisão também monocrática, que versava sobre uma divergência no processo de qual seria a quantia que o Dirceu tinha que devolver aos cofres públicos. Aí ele falou assim, na dúvida de quanto dinheiro tem para devolver, é melhor soltar.
Então, esse é o panorama, né, Vitor? São forças, a gente está falando aí de parte da imprensa, das pessoas que estão tentando abafar a Operação Lava Jato hoje, né? Quer dizer, o Lava Jato hoje devolveu aí mais 75 milhões roubados, né, pela quadrilha do PT, já somando 400 milhões esse ano e quase 5 bilhões devolvidos já ao todo. E isso não tem mais ibope, né? Isso não comove mais, porque, de fato, existe um acordo, né? Existe uma tentativa de proteger certos personagens, porque todos estão unidos contra o bolsonarismo, né? Que eles tentam criar esse monstro, bolsonarismo, fascismo imaginário e tal. E, na verdade, eles estão contra a agenda de reconstrução do país, né? O Bolsonaro é o presidente que está dando aí curso a essa agenda, né? Gerida pelo Paulo Guedes, também não é a agenda do Paulo Guedes, já falamos aqui. Responsabilidade fiscal, arrumação da casa, liberalismo econômico, isso vem de antes, né? Isso o Brasil, né? As boas cabeças brasileiras foram trazendo isso. E, de repente, estão todos unidos contra esta agenda, né? Porque eles têm medo de que nunca mais cheguem ao poder. E, por isso, lava-toga, por exemplo, fica difícil, porque hoje em dia eles querem proteger o Toffoli, querem proteger o Moraes, querem proteger o Gilmar, que era o inimigo número 1, lembra? Da grande imprensa até outro dia. Tá todo dia o Gilmar aí, o rei dos memes. Agora é o queridinho, o empático Gilmar Mendes, né? Então, eu acho, Vitor, que, de fato, CPI da lava-toga não tem futuro. Acho também que seria uma forma de investigação, não sei se seria o melhor foco, né? Talvez fosse um pouco dispersiva. Agora, o impeachment de determinados ministros do STF que estão exorbitando ao vivo, que estão atropelando direitos, inclusive de parlamentares, para todos verem, isso tem um foco maior. E assim que o Brasil sair, deixar de estar tão fragilizado por conta da pandemia e retomar a sua agenda, você pode crer que a batata do STF, pelo menos dos ministros que estão com esses arrobos agora, essa batata vai assar. Quero ouvi-lo, Augusto. Olha aqui, é muito simples. Digamos que nós três aqui estivéssemos com problemas na justiça e a gente sabe que cometeu algum crime. Nós sabemos que, nós somos deputados, os senadores, nós sabemos que o Supremo é que nos julga. Alguém aqui bancaria o independente, o valente e tal. Para isso você precisa ter a chamada ficha limpa. E nós temos. E é por isso que eu trato essa turma como eles merecem. Não merecem confiança. Por que não falam do Toffoli? Muito simples. Porque os empresários, também empresários do ramo de comunicações, eles vivem com problema lá no Supremo. E o Gilmar Mendes, quando pede a cabeça de algum... Toffoli, acredito que faça a mesma coisa. Pede a cabeça de algum jornalista que o critica, ele diz, nós ainda vamos nos encontrar no Supremo. Ele diz isso. E eu não estou exagerando, não, já contei isso aqui várias vezes, e se o Gilmar Mendes acha que está sendo ofendido com isso, que é um jeito que tenta tirar emprego das pessoas que o criticam, ele que me processe que eu mostro as provas. Eu já denunciei 300 vezes aqui, por que ninguém repercute? Porque são muito poucos ainda os parlamentares com a coragem que só te dá a vida honesta. É essa que nós temos que ter. Então, o povo brasileiro precisa compreender que o Senado é uma coisa que tem tudo a ver com a vida dele, porque depende do Senado o impeachment de um presidente da República, depende do Senado o impeachment de um ministro do Supremo. O Senado é muito importante.
mas o povo não consegue saber porque faltam informações como estas que nós aqui estamos dando. Esse pessoal, a maioria do Supremo, e esses que se apresentam como democratas, 70% de democratas, não sei de onde eles tiraram isso, não passam de 20%. Vocês perceberam que eles declararam prescritos os crimes cometidos outro dia? Vocês reparam a naturalidade com que uma presidente da República que perdeu o emprego por ser desonesta, delinquente, a naturalidade com que ela fala como se tivesse um passado de filha de Maria, né? Um negócio de convento de antigamente. Aí não, ela participou de ladruagens. Ela não tem virgem no bordel. Não adianta vir com essa conversa. Como é que pode alguém se apresentar como mulher honrada se ela andava o dia inteiro com a Erenice Guerra, que montou uma quadrilha doméstica? Se ela, Dilma, como melhor amigo desde os tempos da adolescência, o Fernando Pimentel, que é ladrão. Como é que pode? Você é também o grupo com que você anda. Eu me lembro da Marta Suplicy na eleição contra o Kassab, ela falava, com quem você anda? Com quem você anda? Porque eu ando com o Lula. Eu digo que ando com o Lula. Pois é. Aí descobre que ela andava com um ladrão. Aliás, passava fins de semana tendo como convidado o Delúbio, na casa de praia dela. Esse grupo, quando eu era bem mais jovem, alguém que cometia um crime muito menor que esses cometidos, eles sumiam da cidade e não voltavam mais, de vergonha. O que houve é a perda do sentimento de vergonha. Como é que pode alguém organizar um manifesto, fingir que nunca teve nada a ver com o Partido Comunista, quando continua ligado ao Partido Comunista, né, emocionalmente, emotivamente, e eles imploram pela entrada do Lula e vetam o Sérgio Moro? Como é que pode existir isso aí? Então o Brasil, ele está pelo avesso. Ele está pelo avesso. Faltam homens honrados, que havia até recentemente. Nós temos de voltar a isso. O sentimento da honra ainda existe. Ainda existe. A vergonha na cara ainda existe. Deputados nesta legislatura têm mostrado isso. Eu fico bem impressionado com os deputados, porque se você não tiver essa autoridade moral, como é que você vai pedir o impeachment de alguém que vai julgar os seus crimes? Esse é que é o problema. Então o Gilmar Mendes, ele jamais pertenceria à Corte Suprema Americana. Mas imagina se um juiz da Suprema Corte tivesse a conversa que ele teve, que circula pela internet há anos, com o Aécio Neves. Ele dá palpite em tudo. Ele enxerga genocídio. Genocídio dos indígenas, agora eles estão dizendo, né? Que é por isso que ele chamou o Bolsonaro de genocida. Quando o governador do Amazonas já virou caso de polícia e já estaria preso se a justiça funcionasse com mais celeridade. Então é o Bolsonaro que está matando as tribos, quando o governador dizia material que foi comprado com o dinheiro do governo federal, com o nosso dinheiro, para combater a pandemia de coronavírus. Esse assina o manifesto. O manifesto é infestado de ladrões. Eles não sabem disso. O que o Lula fez, eles acreditam mesmo que o Lula fez tudo honestamente, que ele não era o dono real do sítio, que ele não queria comprar, estava comprando o triplex de Atibaia. Então esse pessoal é muito cínico.
É muito cínico. Imaginem o seguinte: a mesmíssima denúncia feita pelo Marcelo Odebrecht tem como alvo não o Toffoli, mas o Bolsonaro. Que tal? Como é que seria a manchete da Folha? Como é que seria a manchete do Estadão? Como é que seria a tal escalada da abertura do Jornal Nacional? Que tal? Não investigam porque têm culpa no cartório, porque devem, porque temem ser julgados por juízes que são bandidos. E eu digo isso com a tranquilidade de homem honesto. É simples. É simples. Não é tão difícil você respeitar valores. Você é tratado por gente assim como se você fosse um otário. Mas eu prefiro ser tratado por otário como ladrões do que tratado como esperto por eles.